Imagine um carro que combina o charme de um conversível com a exclusividade de um veículo feito sob medida. Esse é o Miura Cabrio, um modelo que surgiu como uma tentativa da Miura de conquistar um público que buscava algo diferente, mas sem abrir mão do estilo e da sofisticação. Hoje vamos contar a história desse carro que, apesar de sua produção limitada, deixou uma marca inesquecível na história automotiva brasileira. A decisão de Itelmar Gobi e Aldo Besson de fabricar o Miura Cabrio foi movida por uma mistura de visão de mercado, inovação e, claro, muita paixão por carros. Após o sucesso do Miura Targa e do Miura Spider, eles perceberam que havia uma oportunidade de ampliar o público-alvo da marca. A ideia era criar um conversível que mantivesse o DNA Miura, aquele design arrojado e a exclusividade que todos conheciam, mas com um custo mais acessível. O Cabrio surgiu como uma tentativa de atrair quem queria viver a experiência de dirigir ao ar livre, mas sem o preço elevado dos modelos mais premium. Além disso, Gobi e Besson queriam explorar novos segmentos. Eles viram no Cabrio uma chance de testar a viabilidade de um carro mais compacto e econômico, mas que ainda carregasse a essência da Miura. Era uma forma de mostrar que a marca não se limitava a carros de alto luxo, mas também podia criar veículos para diferentes perfis de consumidores. E não podemos esquecer da tendência dos conversíveis nos anos 80. O sucesso do Miura Spider já havia provado que havia um mercado para carros que combinavam estilo e liberdade. O Cabrio foi a aposta da Miura para capitalizar essa tendência, oferecendo um modelo que trouxesse a experiência de dirigir ao ar livre com um toque de exclusividade. O Cabrio foi lançado em março de 84 e mantinha o DNA dos Miuras, com um design arrojado e linhas que chamavam a atenção por onde passava. Ele era um conversível de 2 portas, com uma capota que podia ser recolhida para transformar o carro em um verdadeiro esportivo ao ar livre. No interior, o Cabrio trazia bancos confortáveis e um acabamento que, embora mais simples que o do Targa ou do Spider, ainda transmitia a exclusividade da marca. O painel era funcional e bem disposto, com tudo o que o motorista precisava ao alcance das mãos. O coração do Miura Cabrio era um motor 1.6 a ar. Embora não fosse o mais potente da época, ele garantia um desempenho ágil e uma dirigibilidade divertida, perfeita para quem queria aproveitar a sensação de dirigir um conversível. O chassi era o mesmo do Volkswagen Brasília, podendo ter a opção de ser fornecido pelo cliente. Inclusive tiveram exemplares montados com de outros carros da linha Volkswagen a ar. O Miura Cabrio era oferecido com alguns opcionais, como faróis de milha, estofamento em couro e tapetes especiais, além de poder ser personalizado conforme o gosto do cliente. Ele vinha em 5 cores exclusivas: branco polar, vermelho Carraro, branco perolizado, bege perolizado e preto Cadillac. Hoje, estima-se que um Cabrio custaria em torno de R$150 mil. Pouco mais de 9 meses após o início de sua produção, em novembro de 1984, o Miura Cabrio encerrou sua fabricação. Com apenas 14 unidades vendidas, ele se tornou o Miura mais raro de se encontrar hoje em dia, um verdadeiro tesouro para colecionadores. Muitos entusiastas vasculham desmanches na esperança de encontrar algum remanescente desse ícone dos anos 80. No entanto, poucos sortudos têm a oportunidade de ter um exemplar em suas garagens. E o motivo para a decisão de parar a produção? Bem, vou deixar o nosso grande amigo Gino contar essa história. Ele tem um depoimento incrível sobre o fim do Cabrio. Sobre os Cabrios, tem uma história interessante. Falando uma vez com o Gobi, e eu tocando no assunto dos Cabrios, aí diz o Gobi assim, não, só foram produzidos 13. 13, porque o número 13 ele tinha, como é que assim, ele tinha não gostava do 13, ele era muito supersticioso.
Depois, com o tempo, quando eu consegui as fichas, existia o 13 e o 14, né? Então são 14 modelos de cabrio. E a história do cabrio é o seguinte: na época, tinha a concorrência, digamos, tinha o Puma, tinha o Gurgel. O Gurgel tinha um esportivozinho, tipo um jipinho, que era mais barato. E a Miura dizia assim: vamos fazer um carro mais barato para concorrer nesse nicho. E eles fizeram o projeto, mas quando terminaram o carro, foram fazer as contas, ele só custava $3.000 a menos do que um Targa, no caso, um Spider. E eles não viram o futuro nesse nicho. E abortaram o modelo Cabrio mais não tanto pela venda, que era um pouco mais barato, mas por ficar muito, muito mais caro do que eles imaginavam. Então foi abortado a produção somente com 14 carros. Em 2016, nosso amigo Arnaldo encontrou de madrugada um anúncio do Miura Cabrio na internet. Logo de manhã, ele entrou em contato com o proprietário, mas os detalhes sobre a documentação não estavam claros. Ao pedir o número do chassi, veio a surpresa. Era o Cabrio número 1, o primeiro da linha. Nem o vendedor sabia disso. Arnaldo foi até São Paulo, onde descobriu que o CRV estava com um mecânico, que reclamava de uma dívida de 10 anos. Para resolver, Arnaldo pagou a dívida e combinou de voltar quando o documento estivesse liberado. Mas a saga não acabou aí. O carro estava em uma oficina dentro de uma comunidade e o CRV ainda não estava regularizado. Arnaldo arriscou, pagou os 10 mil pelo carro, levou-o de guincho e começou a busca pelo antigo dono, cuja assinatura no documento não estava reconhecida. Após meses de buscas, contratou um detetive, que finalmente encontrou o antigo proprietário, e com mais dinheiro, o documento foi regularizado. A saga, que começou em junho de 2016, só terminou em maio de 2017. Hoje, o Cabrio número 1 está com Arnaldo, um verdadeiro tesouro resgatado com muita persistência e paixão. E assim concluímos a incrível história do Miura Cabrio. Com sua produção limitada, o Cabrio é mais do que um carro, é uma peça de história automotiva. Se você se encantou com essa joia rara, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com outros amantes de carros clássicos. A sua interação ajuda o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa. Mas a nossa jornada pelos Miuras não para por aqui. No próximo vídeo, vamos adentrar com o Miura Saga, conhecido como o carro do futuro. Um veículo que trouxe conceitos visionários e tecnologias avançadas para uma época em que isso parecia impossível. Se você gosta de inovação, design, esse é um episódio que você não pode perder. Então já sabem, curta, compartilhe, se inscreva no canal para acompanhar essa e muitas outras histórias incríveis do mundo automotivo. Até o próximo vídeo.